O espírito da verdade. Estudos e dissertações em torno da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Ditado por diversos espíritos. Estudo 41, a tomada elétrica. Capítulo 8, item 7. De volta à reencarnação, em breve tempo, sou trazido ao vosso recinto de oração e fraternidade por benfeitores e amigos para que algo vos fale de minha história. Amargo escarmento aos levianos do ouvido e aos imprudentes da língua. Sem ornato verbal de qualquer natureza, em minha confissão dolorosa, passo diretamente ao meu caso triste, à maneira de um louco que retorna ao juízo, depois de haver naufragado na vileza de um pântano. Há alguns anos, em minha derradeira romagem na terra, era eu simples comerciário de hábitos simples. Com pouco mais de 30 anos, desposei Marina, muito mais jovem que eu, e, exaltando a nossa felicidade, construímos nosso paraíso doméstico, numa casa pequena de movimentado bairro do Rio de Janeiro. Nossa vida modesta era um cântico de ventura, entretecido de esperanças e preces, todavia, porque fosse, de ordinário, desconfiado e inquieto. Amava minha esposa com doentia paixão. Marina era muito moça, quase menina. Estimava as cores festivas, o cinema, a vida social, a gargalhada franca e, por guardar temperamento infantil, a curto espaço teve o nome enlaçado à maledicência que fustiga a felicidade, como a sombra persegue a luz. Em torno de nós, fez-se o disse-me-disse. Se tomávamos um bonde, éramos logo objeto de olhares assustadiços, enquanto se cochichava, lembrando-se-nos o nome. Se passávamos numa praça, éramos quase sempre seguidos de assovios discretos. Começaram para mim os recados escusos, os telefonemas inesperados, as cartas anônimas e os conselhos de família, reunindo várias acusações. Marina desertara dos compromissos ao lar. Marina era ingrata e infiel. Marina respirava numa poça de lama. Marina tornará-se irregular. Muitas vezes, minha própria mãe, elosa de nosso nome, chamava-me a brios, indicando-me providências. Amigos segredavam-me anedotas irreverentes com sentido indireto. Lutas enormes do sentimento ditavam-me desesperados conflitos. Acabou-se em casa a alegria espontânea. Debalde, a companheira se inocentava, alertando-me o coração. Entretanto, densas trevas possuíam-me o raciocínio, induzindo-me a criar assombrosos quadros em torno de faltas inexistentes. Como se eu fora puro, exigia pureza em minha mulher. Qual se fosse santo, reclamava-lhe santidade. Deplorável cegueira humana. Foi assim que, numa tarde inesquecível para o remorso que me vergasta, tilintou o telefone, buscando-me para aviso. 3 horas da tarde. Anuncia-me alguém ao cérebro atormentado que um estranho se achava em meu aposento íntimo. Desvairado, tomei de um revólver e busquei minha casa. Sem barulho, penetrei nossa câmara e, de olhos embaciados no desespero, vi Marina curvada, ao lado de um homem que se curvava igualmente a 2 passos de nosso leito. Não tive dúvida e alvejei-os, agoniado. Vi-lhes o sangue a misturar-se, enquanto me deitavam olhares de imensa angústia, e porque não pudesse, eu mesmo, resistira. Tamanha desdita, estilhacei meu crânio, com bala certa, caindo, logo após, para acordar-no. Túmulo, agarrado a meu corpo, mazelento e fedentinoso, que servia de engorda a vermes famintos. Em vão busquei desvencilhar-me do arcabouço de lama, a emparedar-me na sombra. Gargalhadas irônicas de espíritos infelizes cercavam-me a prisão. Descrever minha pena é tarefa impossível no vocabulário dos homens, porque o verbo dos homens não tem bastante força para pintar o inferno que brame dentro da alma. Por muito tempo, amarguei meu cálice de aflição e pavor, até que mãos amigas me afastaram, por fim, do cárcere de lodo. Vim, então, a saber que Marina, sem culpa, fora sacrificada em minhas mãos de louco. Esposa abnegada e inocente que era, simplesmente pedirá a um companheiro da vizinhança consertasse, em nosso quarto humilde, a tomada elétrica desajustada, a fim de passar a roupa que me era precisa para o dia seguinte. Transido de vergonha e enojado de mim, antes de suplicar perdão às minhas pobres vítimas, implorei, humilhado, a prova que me espera. E é assim que, falando às almas descuidadas que cultivam na terra o vício da calúnia, venho dizer a todas, na condição de um réu:
que para me curar da própria insensatez roguei ao Pai Celeste e me foi concedida a bênção de meio século de doença e martírio, luta e flagelação na dor de um corpo cego. Júlio. Estudo 42, Marcos Indeléveis. Capítulo 18, item 16. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, essas testificam em mim. Jesus, João, capítulo 10, versículo 25. Cada trecho do solo demonstra o seu valor na riqueza ou na fertilidade que apresenta. Cada vegetal é tido na importância de seu cerne, de sua essência, de seus frutos. Cada animal é conhecido pelas peculiaridades de importância em sua existência. O sol constitui para todos os seres fonte inexaurível de vida, calor e luz. A água significa o sangue do organismo terrestre. O fogo, no crepitar da lareira ou na devastação do incêndio, demonstra realmente o seu papel inconfundível no campo imenso da criação. O juiz é respeitado pela integridade de seus sentimentos ou temido pelas manifestações de venalidade a que se acolhe. O professor é acatado, consoante o grau de competência que lhe é próprio. O médico adquire confiança, conforme a sua atitude ao pé dos enfermos. O coração materno revela sua íntima excelsitude no trato natural com os rebentos de seu carinho. O filho oferece ao mundo, na experiência diária, a extensão de seu amor para com os próprios pais. A criança, em suas expressões infantis, apresenta invariavelmente o esboço de caráter que plasmou em si mesma através das vidas passadas. O usurário cria, em torno de si, gelada atmosfera de reprovação pelos sentimentos que nutre no imo do próprio ser. O leviano carrega consigo constantemente os prejuízos da ociosidade ou do vício, complicando-se na intemperança dos próprios dias. O cético representa, onde estiver, a aridez da mente hipertrofiada pelo orgulho infeliz. O crente, leal a si mesmo, evidencia o poder de sua fé nas posições assumidas perante os chamamentos do mundo. Enfim, todas as criações do excelso Pai testemunham-lhe a glória no campo infinito da vida e cada espírito se afirma bem ou mal, aproveitando-as para subir à luz ou delas abusando para descer às trevas. Como aprendizes do Evangelho, portanto, cumpre-nos indagar a própria consciência, que tenho executado na vida como aplicação das bênçãos de Deus. Não nos esqueçamos, segundo a lição do Senhor, que somente as obras que fizermos, em nome do Pai, é que serão marcos indeléveis de nosso caminho, a testificarem de nós. Emanuel. Estudo 43, Crítica. Capítulo 12, item 2. Se você está na hora de criticar alguém, pense um pouco antes de iniciar. Se o parente está em erro, lembre-se de que você vive junto dele para ajudar. Se o irmão revela procedimento lamentável, recorde que há moléstias ocultas que podem atingir você mesmo. Se um companheiro faliu, é chegado o momento de substituí-lo em trabalho até que volte. Se o amigo está desorientado, medite nas tramas da obsessão. Se o homem da atividade pública parece fora do eixo, o desequilíbrio é problema dele. Se há desastres morais nos vizinhos, isso é motivo para auxílio fraterno, porquanto esses mesmos desastres provavelmente chegarão até nós. Se o próximo caiu em falta, não é preciso que alguém lhe agrave as dores de consciência. Se uma pessoa entrou em desespero, no colapso das próprias energias, o azedume não adianta, ainda que você esteja diante daqueles que se mostram plenamente mergulhados. Na loucura ou na delinquência, fale no bem e fuja da crítica destrutiva, porque a sua reprovação não fará o serviço dos médicos e dos juízes indicados para socorrê-los e, mesmo que a sua opinião seja austera e condenatória, nisso ou naquilo, você não pode olvidar que a opinião de Deus, Pai de nós todos, pode ser diferente. André Luiz. Estudo 44, Deus em nós. Capítulo 25, item 1. E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Atos, capítulo 19, versículo 11. Quem pode delimitar a extensão das bênçãos que dimanam da altura? Por ser sempre de origem inferior, o mal é limitado como todas as manifestações devidas exclusivamente às criaturas. O bem, no entanto, possui caráter divino e, semelhante aos atributos do Pai excelso, traz em si a qualidade de ser infinito em qualquer direção.
Antes de tudo, vigora a intenção sincera do espírito no ato que procura executar. Assim, utiliza as próprias possibilidades a serviço da vontade divina, oferecendo o coração às realizações com Jesus, e o ilimitado surgir-te-á gradativamente nas faixas da experiência, sob a forma de esperança e consolação, júbilo e paz. Por mais sombrios te pareçam aos ideais de hoje os dias do passado, não te entregues ao desânimo. Ergue os sentimentos e conjuga as próprias ações ao novo roteiro entrevisto. Após a purificação necessária, a água mais poluída da sarjeta se torna límpida e cristalina, como se jamais houvesse experimentado o convívio da impureza. O presente é perene traço de união entre os resquícios do pretérito e uma vida futura melhor. Plasma em ti mesmo as forças reconstrutivas de tuas novas resoluções, para que se exprimam em obras de aprimoramento e de amor, reconhecendo a nossa origem na fonte de todas as perfeições. É natural que podemos e precisamos realizar em torno de nós as obras perfeitas a que estamos destinados por nossa própria natureza. Eis o valor do registro dos Atos dos Apóstolos ao recordar-nos a magnitude das tarefas de Paulo, quando iniciado de Damasco se dispôs a caminhar, auxiliando e aprendendo, no holocausto das próprias energias à exaltação do bem. As mãos, tanto quanto o conjunto de instrumentos e possibilidades de que nos servimos na vida comum, esperam passivamente o ensejo de se aplicarem aos desígnios superiores, segundo as nossas deliberações pessoais. Quando agimos no bem, sentimos a presença de Deus em nós. Medita no emprego dos teus recursos no campo da fraternidade. Desterra de teu caminho a barreira do desalento e prossegue confiante, vanguarda fora. O solo frutifica sempre quando ajudado pelo cultivador. Usa, pois, o arado com que o Senhor te enriquece as mãos, trabalhando a leira que te cabe, com firmeza e esperança, na certeza de que a colheita farta coroar-te aos esforços. Cada vez mais, desde que permaneças apoiado no propósito seguro de corresponder ao programa de trabalho que o Pai te reserva na oficina da luz, em busca da alegria inalterável. Emanuel. Estudo 45, Cólera. Capítulo 9, item 10. A cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas a pior das frustrações. 1. Não resolve. Agrava. 2. Não resgata. Complica. 3. Não ilumina. Escurece. 4. Não reúne. Separa. 5. Não ajuda. Prejudica. 6. Não equilibra. Desajusta. 7. Não reconforta. Envenena. 8. Não favorece. Dificulta. 9. Não abençoa. Maldiz. 10. Não edifica. Destrói. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade e o socorro providencial de uma laringite. André Luiz. Estudo 46, Vigília Maternal. Capítulo 4, item 18. Sorves, em lágrimas silenciosas, o cálice da amargura ante o filho desobediente, e notas no coração que o amor e a dor palpitam juntos em paroxismos e profundezas. Desencantada com as leves nódoas de indignidade que lhe entreviste no caráter, reparas, chorando, que ele não é mais a aparição celeste dos primeiros dias. Ao ponderar-lhe a falência iniciante, temes a liberdade que o tempo lhe concederá na construção do destino. Pretextando querê-lo, não te rendas à feição de praça vencida. Conquanto carregues o espinho da angústia engastado na alma, é preciso velar no posto de sentinela. Não deformes o sentimento que te pulsa no peito. Fortalece a própria vontade, governando-lhe os impulsos. Ceder sempre, no fundo, é menosprezar. Ser previdente, aparando-lhe os caprichos. Acende a luz da prece e medita nas dores excruciantes que alcançaram também a doce Mãe de Jesus e ergue a voz no corretivas e reflexões e aos anseios imoderados que o visitam, se queres fazer dele um homem. Dosa o sal da energia e o mel da brandura, nos condimentos da educação. Nem liberdade desordenada, nem apego excessivo. Se teu filho é tua cruz, lembra-te de que, na terra, não há nascimento de santos. Almas em luta consigo mesmas, é compreensível vivamos todos nós, não raro, em luta uns com os outros, nos passos zigue-zagueantes da experiência. Sê operosa e humilde, sem ser escrava.
não cultives desgostos. Sê fiel à esperança. Não fites ingratidões, nem coleciones queixumes. A missão divina da maternidade apoia-se na força onipotente do amor. Envolve teu filho na palavra de bênção, que vence o orgulho, e na luz do exemplo que dissipa as sombras da rebeldia. Faze que se lhe desenvolvam os sentimentos bons do coração, que o musgo dos séculos recobriu e ocultou. Não te faças borboleta do sono, quando a vida te pede vigílias de guardiã. No rio da existência humana, os espíritas são as gotas d'água que se transformam em lâminas de arremesso contra as pedras dos obstáculos, talhando caminhos novos. O espiritismo gera consciências livres. Prova teu filho semelhante verdade pelas próprias ações de renúncia e discernimento, conjugando o bálsamo do carinho com a rédea da autoridade. Não queiras transformá-lo, à força, em escolhido, dentre aqueles chamados pelo Senhor. Filhos do Eterno, todos somos cidadãos da eternidade e somente elevamos a nós mesmos a golpes de esforço e trabalho na hierarquia das reencarnações. Assim, pois, embora muitas vezes torturada na abnegação incompreendida, mostra a teu filho que a lei divina é insubornável e que todo espírito é responsável por si próprio. Anália Franco. Estudo 47. Perdoa, sim. Capítulo 10, item 15. O desconhecido passou, de carro, enlameando-te a veste, como se toda a rua lhe pertencesse. Compadece-te dele. Corre, desabalado, à procura de alguém que lhe socorra o filhinho nos esgares da morte. Linda mulher, que pérolas e brilhantes enfeitam, segue a teu lado, parecendo fingir que te não percebe a presença. Compadece-te. Ela tem os olhos embaciados de pranto e não chegou a ver-te. Jovem, admiravelmente bem posto, cruzou contigo, endereçando-te palavra de sarcasmo e de injúria. Compadece-te. Ele tem os passos no caminho do hospício e ainda não sabe. O amigo que mais amas negou-te um favor. Compadece-te dele. Não lhe vês a dificuldade encravada no coração. Companheiros do mundo. Estarão contigo, notadamente no lar, onde guardam os nomes de pai e mãe, esposo e esposa, filhos e irmãos. Muita vez, levantam-se de manhã, chorosos e doloridos, aguardando um sorriso de entendimento, ou chegam do trabalho, fatigados e tristes, esmolando compreensão. Todos trazem consigo aflições e problemas que desconheces. Ergue a própria alma e auxilia sempre. Indulgência para todos. Bondade para com todos. E, se algum deles te fere diretamente a carne ou a alma, não levantes o braço ou a voz para revidar. Busca no silêncio a inspiração do Senhor e o Mestre, como se estivesse descendo da cruz em que pediu perdão para os próprios verdugos, te dirá compassivo: perdoa, sim. Perdoa sempre, porque, em verdade, aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. Meimei. Estudo 48. Renascer e remorrer. Capítulo 5, item 12. Usufruímos na espiritualidade o continente sem limites de onde viemos, no universo físico, o mar sem praias em que navegamos de quando em quando e, na vida eterna, o abismo sem fundo em que desfrutamos as magnificências divinas. No trajeto multimilenário de nossas experiências, aprendemos, entre sucessivos transes de nascimento e desencarnação, a alegria de viver, descobrindo e reconhecendo a necessidade e a compensação do sofrimento, sempre forjado por nossas próprias faltas. Já renascemos e remorremos milhões de vezes, contraindo e saldando obrigações. Assinalando a excelsitude da providência e o valor inapreciável da humildade, para saber, enfim, que toda revolta humana é absurda e impotente. Se as lutas do burilamento moral não têm unidade de medida, a ação do amor é infinita na solução de todos os problemas e na medicação de todas as dores. Tolera com paciência as inevitáveis, mas breves provas de agora, para que te rejubiles depois. Nos compromissos espirituais, todos encontramos solvibilidade através do esforço próprio. Aproveitemos a bênção da dor na amortização dos débitos seculares que nos ferreteiam as almas, perseverando resignadamente no posto de sentinelas do bem, até que o Senhor mande render-nos com a transformação pela morte. Sempre trazemos dívidas de lágrimas uns para com os outros. Vive, assim, em paz com todos, principalmente junto aos irmãos com os quais a tua vida se intercomunica a cada instante, legando, por testamento e fortuna, atos de amore.
Exemplos de fé no fortalecimento dos espíritos de amigos e descendentes. Se há facilidade para remorrer, há dificuldades para renascer. As portas dos cemitérios jamais se fecham, contudo, as portas da reencarnação só se abrem com a senha do mérito aurido nas edificações incessantes da caridade. As dores iguais criam os ideais semelhantes. Auxiliemo-nos mutuamente. O Evangelho, o livro Luz da Evolução, é o nosso apoio. Busquemos a Jesus, lembrando-nos de que o lamento maior, o desesperado clamor dos clamores, que poderia ter partido de seus lábios, na potência de 1000 ecos dolorosos, jamais chegou a existir. Lins de Vasconcelos. Estudo 49, na Viagem da Vida. Capítulo 9, item 4. Evitas a compra do fruto deteriorado, defendendo a saúde. Vares o lixo doméstico, purificando o ambiente. Lavas a roupa suja, garantindo a limpeza. Usas o remédio preciso, conjurando a enfermidade. Livra-te também das palavras que desçam da informação à maledicência, preservando o equilíbrio. Bloqueias o fogo. Diriges a força elétrica. Isolas o veneno. Governa a explosão. Controla igualmente as palavras suscetíveis de converter a energia em crueldade, resguardando a segurança. Verbo deprimente gera viciação. Verbo desvairado cria loucura. A existência terrestre pode ser comparada à laboriosa viagem. O corpo é a embarcação. O pensamento é a força. A língua é o leme. Emanuel. Estudo 50, Maternidade. Capítulo 14, item 1. Vemos em cada manifestação da vida determinada meta de desenvolvimento, qual anseio do próprio Deus a concretizar-se. Na criação, o clímax da grandeza. Na caridade, o vértice da virtude. Na paz, a culminância da luta. No êxito, a exaltação do ideal. Nos filhos, a essência do amor. No lar, a glória da união. De igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. Láurea celeste na mulher de todas as condições define o inderrogável recurso à existência humana, reclamando paciência e carinho, renúncia e entendimento. Maternidade esperada. Maternidade imprevista. Maternidade aceita. Maternidade hostilizada. Maternidade socorrida. Maternidade desamparada. Misto de júbilo e sofrimento, missão e prova, maternidade, em qualquer parte, traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta, sublime e sempre novo, o ensejo de burilamento das almas na ascensão dos destinos. Principais responsáveis por semelhante concessão da bondade infinita, as mães guardam a chave de controle do mundo. Mães de sábios, mães de idiotas, mães felizes, mães desditosas, mães jovens, mães experientes, mães sadias, mães enfermas. Ao filtro do amor que lhes verte do seio, deve o plano terrestre o despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual, para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. Mães da terra, mães anônimas, sois vasos eleitos para a luz da reencarnação. Por maiores se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente, esperança do céu a repontar-vos do peito. Não surge o berço em vosso coração por acaso. Mantende-vos, assim, vigilantes e abnegadas, na certeza de que se muitas vezes cipoais e espinheiros são vossa herança transitória entre os homens, todas vós sereis amparadas e sustentadas pela bênção do amor eterno, sempre que marchardes fiéis à excelsa paternidade da providência divina. André Luiz.